Espíritas afirmam que médiuns recebem mensagens de pessoas falecidas, mas a Bíblia alerta que Satanás e seus demônios se disfarçam para enganar. Será que os mortos realmente falam? No Espiritismo, uma das práticas mais comuns é a mediunidade, que supostamente permite a comunicação com os mortos. Sessões espíritas são realizadas para receber mensagens de entes falecidos, trazendo palavras de conforto, conselhos e até revelações sobre o mundo espiritual. Mas será que essa comunicação é legítima? A Bíblia nos fornece respostas diretas e contundentes sobre essa questão. Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus alertou severamente contra a consulta aos mortos. Em Deuteronômio 18, versos 10 a 12, lemos: Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. A ordem de Deus é clara. Os israelitas não deveriam consultar os mortos, porque essa prática é abominável. Mas por quê? Porque os mortos não podem se comunicar, e aqueles que parecem estar falando são, na realidade, espíritos malignos. O Espiritismo ensina que os espíritos desencarnados continuam evoluindo e podem se manifestar aos vivos. No entanto, a Bíblia afirma que, após a morte, a alma segue para um destino definitivo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, verso 27. Não há um estado intermediário onde os mortos permanecem vagando pela terra, buscando comunicar-se com os vivos. A passagem de Eclesiastes 9, versos 5 e 6, reforça esse ponto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Se os mortos não sabem de nada e não têm mais parte no mundo dos vivos, então quem são os seres que falam nas sessões espíritas? A Bíblia alerta que Satanás e seus demônios se disfarçam para enganar. Em 2 Coríntios 11, versos 14 e 15, lemos: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Satanás pode se apresentar como um ser de luz, e seus demônios podem imitar a voz e o comportamento de pessoas falecidas para enganar os que participam de sessões espíritas. Quando alguém pensa estar ouvindo um parente falecido, na realidade, está interagindo com um espírito maligno que está se passando por essa pessoa. Um dos episódios mais conhecidos da Bíblia sobre a tentativa de falar com os mortos é a história do rei Saul e a feiticeira de Endor, 1 Samuel capítulo 28. Saul, desesperado, consulta uma médium para falar com o profeta Samuel, que já havia morrido. Deus havia rejeitado Saul por sua desobediência e, ao invés de se arrepender, ele busca uma fonte proibida para obter orientação. O resultado foi trágico. Saul recebeu uma mensagem de condenação e, no dia seguinte, morreu na batalha. Esse episódio reforça que tentar se comunicar com os mortos não traz bênção, mas sim juízo. Deus não permite essa prática e a proíbe explicitamente. A Bíblia é clara ao dizer que os que praticam feitiçaria, adivinhação e consulta aos mortos não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21, verso 8 declara: Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A consulta aos mortos não é um caminho de luz, mas sim uma prática condenada por Deus que leva à perdição eterna. O cristão deve rejeitar completamente qualquer tentativa de se comunicar com os mortos e, em vez disso, buscar a Deus,
que nos guia por meio da sua palavra e do Espírito Santo. Isaías 8, verso 19, nos adverte: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram. Porventura, não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultará aos mortos? A resposta da Bíblia é clara. Devemos consultar a Deus e não espíritos enganadores. Somente Ele tem a verdade e a direção segura para nossas vidas. O Espiritismo, por mais atraente que pareça, é um caminho de engano, e aqueles que buscam a verdade devem se afastar dessas práticas e confiar no Senhor Jesus Cristo, o único caminho para a vida eterna.